Vou começar aqui com a Luana. Aí começa agora, viu? Lopes. Pergunta livre do pessoal. Pergunta livre, vamos lá. Luana Lopes, pelo Facebook, para o Ciro. Ciro, por que Lula, PT e companhia não apoiam o impeachment de Bolsonaro? Depois de ontem, não era o caso dele ser proibido de concorrer nas eleições desse ano? O PT fez um cálculo que eu considero extremamente perigoso e muito irresponsável para o Brasil. E nós fizemos um coletivo de partidos já 2 anos atrás, quando o Bolsonaro começou a matar gente pela atitude dele, determinar a compra superfaturada de cloroquina, botou o Brasil no fim da fila e as pessoas morrendo, o Bolsonaro dando mau exemplo, não usava máscara, enfim, todo mundo lembra, ou assim, a gente até está esquecendo porque aquilo foi tudo muito amargo. Nós nos organizamos pelo impeachment e fomos fazer atos grandes na rua. O PT boicotou o tempo inteiro, nós fizemos vários movimentos e o PT boicotou. O cálculo qual era? Era de que era melhor deixar o Bolsonaro sangrando para que o PT voltasse ao poder sem ter que explicar as contradições econômicas. Essa tremenda crise que está aí tem 11 anos. 3,5 do Bolsonaro, 6,5 do Lula e do PT. Que é a explosão do crédito, que deu muito conforto lá atrás, virou 66 milhões e 600 mil pessoas no SPC. A expansão do consumo virou um desequilíbrio estrutural na vida brasileira que endividou as pessoas, as famílias, numa conta de 77 de cada 100 famílias, batendo recorde. A transferência de renda para os bancos, 4 trilhões e 88 bilhões no período, contra 332 bilhões transferidos para os pobres. Tudo isso, e mais o escândalo generalizado de corrupção, embora nós do PDT nunca tenhamos deixado de denunciar com toda a dureza, ao tempo, não é depois, não é que o Moro era um arbitrário, que estava trocando os pés pelas mãos, etc., etc., e que não deu ao Lula o devido julgamento, semeando as nulidades que acabaram acontecendo. Nós nunca deixamos de fazer. Mas o fato é que não dá para esconder, sabe, Michel Temer, Renan Calheiros, Romero Jucá, Eunício Oliveira, Sérgio Machado, sabe, Eduardo Cunha, Michel Temer, sabe, é muita ladroeira, Gedel Vieira Lima, é muito bandido, é muito ladrão. E isso é o modo, infelizmente, de governar que o Lula adotou no Brasil, repetindo o Fernando Henrique, repetindo, enfim, as coisas que nós temos assistido e que eu tenho procurado denunciar, que nós temos que trocar isso, porque não deu certo. Collor caçado, Dilma caçada, Lula preso, Michel Temer preso, não é? Todos se lascaram, todos se arrebentaram, o que quer dizer que a gente precisa achar um outro caminho, senão essa crise vai se eternizar e vai cada vez mais grave, e a conta é de muita miséria, muito sofrimento, muita fome, muita carestia, muito salário precário na vida do nosso povo. O fato, entretanto, é que eles brincaram com fogo, sabotaram o esforço de impeachment e agora nós estamos com essa coisa. O Bolsonaro viu que pode cometer os maiores crimes, porque o tempo e a ideia de que os tribunais ou a própria Câmara está subornada, orçamento secreto, roubando aí 30%, 40%, salvo exceções, né, garante a ele, Bolsonaro, a impunidade. Restando a nós agora, pela mão do povo, tentar sanear isso. É lamentável. Vamos lá, mais uma. Aqui, deixa eu pegar aqui, porque o pessoal está mandando mais mensagem e eu estou ajeitando aqui agora. Matheus Camargo, tá aí, gente? Tá, Matheus. Pelo YouTube. Pelo amor de Deus, Ciro, não desiste da sua candidatura. Não é possível que esse povo não veja que você é o único com um projeto para o Brasil e é a nossa única chance de finalmente pacificar o país. Eu não sei que palavra é essa, no meu dicionário não existe. Sabe o que significa a palavra desistir? Desistir não. Sabe? Eu nunca ouvi falar. Eles é que tem que desistir. Eu também acho. Não, lá em casa isso não existe. Não, falando sério, veja, irmão, eu sou candidato pela 4ª vez. E estou aqui com o mesmo entusiasmo, o mesmo amor, a mesma paixão, porque este é o sentido da minha vida. Sabe, as pessoas, eu não estou nisso porque sou premiado. Eu já tive da vida tudo que alguém pode ter, sabe? Sou bem amado, tenho filhos maravilhosos, 2 netos, enfim, sabe, não me falta nada. Eu não estou na política por meio de vida, não tenho empresa, não estou interessado em dinheiro. 40 anos sem nunca ter respondido por nenhum processo, nem nada mais é do que a minha obrigação. Eu estou nisso por uma razão, e essa razão só cresce: amor, paixão e a sensação importante de que eu posso fazer história no Brasil se eu tiver a oportunidade de servir uma das maiores nações do mundo. O que está falhando não é o nosso povo, o que está falhando não é a nossa natureza, que são extremamente extraordinários. O que está fracassando no Brasil é a política. Mas a política é a linguagem da democracia. Vamos ocupar a política e isso vai mudar. Jean Oliveira pelo Instagram.
Aí, ó, fale mais sobre as propostas para a saúde. Sinto muita falta desse tema. Veja, a saúde brasileira tem dois problemas que têm que ser tocados simultaneamente, embora um tenha que ser, vamos dizer, demonstrado para a população para que justifique o outro. O que é? Gestão e financiamento. Hoje, com o mesmo dinheiro que a gente aplica, dá para fazer uma saúde pública bem melhor do que aquela que temos. Nós vimos aí, as pessoas não sabem, falam mal do SUS, porque precariamente, de fato, nós não estamos dando à população a dignidade que ela merece na rede de saúde. Mas eu tenho experiência internacional, morei nos Estados Unidos, por exemplo, estive numa universidade em Harvard, lá em Boston. Eu vi, conto essa história para muita gente, eu saindo da universidade, em Cambridge, uma pessoa foi atropelada e estava com um pedaço de osso saindo da perna. E as pessoas ali, call 911, chama o SAMU. E o doente, sentado no chão com a perna quebrada, dizia, não. E eu não entendia, como é que ele está dizendo para não chamar? Sabe o que era? É que o SAMU lá não existe, é tudo privado. E o cara paga $2.000 para ser recolhido no meio da rua se for atropelado. $2.000. E o cara não queria, não tinha dinheiro para pagar. No Brasil, nós temos um sistema universal de acesso incondicional em todos os níveis de complexidade para todo mundo. Isso é anunciado como um direito da população e um dever das três hierarquias, a União Federal, Estados e municípios, no SUS. É uma belíssima concepção. Porém, você tem vários problemas de gestão. Por exemplo, formação de mão de obra. Faz sentido num país como o Brasil importar médico de Cuba como política de recursos humanos, como aconteceu no passado? Não, há uma necessidade, mas nós permitimos que a formação fosse entregue aos interesses privados. De maneira que o Brasil hoje não tem pediatra, não tem ginecologista, não tem clínico geral e não tem anestesista e tal, porque a formação e as residências. É preciso criar uma carreira de Estado, isso é que chama de gestão, né, que está no nosso programa. A ideia de criar uma carreira de Estado parecida com um promotor. Não é assim? O promotor, um garoto se forma, faz o concurso, começa numa comarca pequena e vem evoluindo, progredindo. Se no interior, vai para o interior, seria assim? Começa lá, de maneira a garantir para todo mundo a atenção básica, que é a porta do sistema. São outras coisas, por exemplo, é preciso dar ao usuário o direito de interferir na remuneração global dos prêmios, não para punir ninguém, mas para premiar. Nós já estamos experimentando isso no Ceará, muito bem na educação e começamos agora em alguns experimentos em saúde. O que é? Uma escola, se cumprir as metas planejadas no Ceará, sobrou um dinheirinho, ela ganha até o 14º, 15º, até o 16º salário, como aconteceu ano passado na minha cidade. A mesma coisa a gente quer fazer. Então, estabelece a meta, né, o sistema epidemiológico, os indicadores de mortalidade, de atenção ginecológica, enfim, de pré-natal, tem vários indicadores. Aquela unidade cumpriu a satisfação, houve o cumprimento das metas, dá-se um 14º salário, um 15º, conforme, para criar uma emulação de maneira a fazer. Isso nos remete, então, tem esse exemplo de gestão. A outra questão é o financiamento. Vamos dar um exemplo aqui, porque interage com a questão da economia. Veja, o nosso sistema no mundo não tem igual, mas assim, o mais parecido com o nosso é o inglês. Então, lá existe um sistema, uma espécie de sistema de saúde pública, e como destruir a indústria brasileira ao longo dos últimos 30 anos, o modelo econômico, né? No Brasil está importando do estrangeiro tudo, 80% dos remédios, todos os meios de diagnóstico médico, os insumos, os apetrechos, o foco cirúrgico, tudo é importado do estrangeiro. Seringa, equipamento de proteção individual, máscara, os princípios ativos das vacinas, dos remédios, tudo importado. Resultado, tudo que você exporta... Ciro, tendo o Butantan e o Fiocruz aqui. Nós temos tudo para fazer. Só para você ter uma ideia, 17 bilhões de dólares é o que o Brasil, antes da pandemia, já estava importando do estrangeiro. Fazendo um câmbio raso, dá 100 bilhões de reais, irmão. Por ano, dinheiro do brasileiro financiando emprego na Índia, na China, podia estar gerando emprego aqui nas regiões mais depauperadas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que nós visitamos, metade sul do Rio Grande do Sul, o grande fundão do semiárido do Nordeste, enfim, a Amazônia, numa farmácia de base biotecnológica. O céu é o limite e o dinheiro já está sendo gasto. Agora veja o que eu estava querendo dizer. Os ingleses pagam 8 vezes mais por cabeça na saúde deles do que nós. Sendo que os preços de prover saúde são... Isso que é o custo de cada... O inglês, o Brasil gasta R$1 por habitante, os ingleses gastam 8. Só que o custo para ele... O governo... O Brasil, o sistema único, paga 1,
Vamos fazer uma comparação. E o inglês paga 8. Só para entender. É isso, paga 8. Então é o seguinte, eu gasto 100, o inglês gasta 800. Para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque os preços estão dolarizados. Tudo que você compra do estrangeiro chega no Brasil com o mesmo preço que o inglês paga. Então, dentro desse quadro em que a gente gasta 1/8 do que o inglês gasta, o que os profissionais de saúde estão fazendo é um verdadeiro milagre. Eu digo isso no meu livro e digo como resolver. E basicamente o caminho é uma reforma tributária, olha as coisas se conectando, né? Que passe a cobrar imposto dos ricos, que hoje não pagam nada. Por isso que o sistema quer ver o Satanás como o Bolsonaro, aceita o Lula com casco e tudo e não quer me ver lá. Mas eu não estou me queixando, é assim que a vida é, porque se eu ganho eu e as ideias. E aí, doutor, super rico vai pagar imposto. E aí está tudo escritinho, quanto é que arrecada, etc, etc. Olha aqui, pega aqui. Pega aí. Peraí, não, está aqui é só para mostrar o livro que está escrito. Deixa eu pegar aqui. Não precisa, estou brincando. Ah, tá, já está mostrando, cara, tá ali, ó. Lupe, eu soube hoje que eu vendi esse ano, no semestre, 80 mil exemplares desse livro. E já passei de 200 mil. Beleza. Isso é a turma boa. 200 mil de um livro de economia política, uma proposta para o Brasil. Eu não duvido que está acontecendo uma coisa que as pesquisas não estão vendo. Quer ver? Você espere um pouco. 200 mil exemplares. É muita coisa. Na verdade, muito mais livro que toalha, com certeza. A Gisele está num alfinete, rapaz, tá bem. Eu soube, me controlo. Nós estamos vendendo muito mais livro do que os dois estão vendendo toalha para passar pano. Não tenho dúvida. Em compensação, o eleitor nosso não precisa passar pano para nada. Não, mas não tem mesmo. Opa! Caio Pinheiro pelo Instagram. Caio Pinheiro. Salve, Cirão! Explica como você irá aumentar a oferta de vagas na universidade para jovens como eu, da periferia. Irmão, é o seguinte, Colômbia, um país mais pobre do que o Brasil, tem 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos. O que a Colômbia tem que o Brasil não tem? Decisão política. Essa é a questão. Deixa eu dar aqui um exemplo prático. O Brasil, só agora no governo Bolsonaro, nos últimos 12 meses, aumentou 650 bilhões de reais do Tesouro Nacional para pagar juro. 650 bilhões de reais num ano. A Fatorelli, da Auditoria Soberana da Dívida, né, trouxe esses números que eu estou acompanhando e tentando denunciar o tempo todo. Ou seja, o dinheiro tem. A questão é a que senhor você quer servir. Então, nesse momento, o Bolsonaro está cortando no osso, na pele, no cerne dos custeios da universidade. As universidades não vão botar no fim do ano na conta de luz, na conta de água, na conta de telefone, na conta de internet, os insumos de laboratório, porque eles estão cortando bilhões de reais da ciência e tecnologia e do sistema universitário brasileiro. Nós precisamos garantir, essa é a grande luta. Se você entrega 20 bilhões de reais para o orçamento secreto, sabe, para o seu Lira distribuir dinheiro e a turma roubar 30%, 40%, o problema é político, não é falta de dinheiro. Então, havendo um reordenamento da política, o dinheiro vai ter que ser alocado na prioridade. E nós somos do PDT, irmão. Partido de Leonel Brizola, partido dos CIEPs, partido de Darcy Ribeiro, partido de Anísio Teixeira, né? E partido, eu quero dizer, de Cid Gomes, né, que começa uma revolução que promove o Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, a melhor educação pública do país. É coisa prática, é coisa concreta. Nós vamos meter toda a garotada brasileira em tempo integral. Já estamos com 60% no Ceará, e isso vai valer para o Brasil inteiro. Para isso eu preciso incrementar o orçamento para a educação, porque conversa não resolve o problema de vaga. E isso a meta é que o Brasil seja a Colômbia em apenas 10 anos. E é perfeitamente praticável irmos ali. Isso não é da noite para o dia, né? Esse é um projeto que não hoje começou... é 18. Hoje é 18 de cada 100 garotos brasileiros, e boa parte estão empurradas aí com dinheiro público para ficar devendo no FIES, enquanto o Lula produziu o maior conglomerado de educação privada do mundo. Só para reforçar você, amigo Ciro, você mede o compromisso do governo com a educação pelo orçamento que se gasta. Claro, exatamente. O dinheiro que bota. É claro. Conversa fiada, ninguém aguenta. Por exemplo, o Bolsonaro não falou em segurança pública? Pois bem, antes do Bolsonaro, o Brasil estava gastando, União Federal, 0,33%, um terço de 1% com segurança pública. Hoje o Bolsonaro está gastando exatamente um terço de 1%. Não aumentou um centavo. Portanto, prioridade da goela para fora sem efetivo é mentira. A segurança pública para ele é liberar a arma e pronto. Enfim.
Luciano pelo Twitter. Ciro, comente o porquê da importância de acabar com o teto de gastos, sendo você um dos poucos políticos que defendem o fim. Eu defendo desde o dia que propuseram. Vamos primeiro entender qual é, vamos dizer, o valor moral envolvido nisso. O valor moral está na casa de todos os brasileiros, que é o seguinte: a gente não devia gastar irresponsavelmente mais do que ganha. Então todo mundo tem essa noção básica, embora o Estado Nacional não seja uma família, porque o Estado é uma instituição permanente e às vezes o Estado pode e deve gastar mais do que arrecada, porque existem determinadas coisas que o ano fiscal não é onde apura. Vou dar um exemplo prático. Se você economizar, para você manter uma estrada sem buraco, você gasta entre 8 e 10 mil dólares por quilômetro. Estamos falando aí de 50 mil reais por ano para dar manutenção, para não ter buraco. Então a estrada vai ser permanentemente bem mantida com 50 mil reais por ano. Se eu passar 5 anos, 10 anos sem gastar os 50 mil, eu economizo 500 mil. Porém eu vou esburacar a estrada, vou matar a gente, vou aumentar o preço do seguro, o preço do frete e tal, e depois a estrada está esburacada, matou gente, etc., eu vou ter que recuperar. Aí eu gasto, ao invés de 500 mil, eu gasto 2 milhões. Então, só para dar um exemplo prático, que conta do Estado, por exemplo, educação, você não pode fazer conta de educação, né, do 1º de janeiro ao 31 de março, você tem que ver, se eu produzo uma educação qualificada, eu vou ter de volta produtividade sistêmica, o país vai avançar, a produtividade do país vai aumentar, você vai ter a inovação, a tecnologia. Então são valores que não se apura com conta de padeiro, com todo respeito aos padeiros, né, que sabem fazer conta, e o Paulo Guedes não sabe. Melhor, e o Paulo Guedes não sabe, mas é porque existe essa expressão que é conta de padeiro, que é a conta rasa. Conta ali quantos pães são, X reais, acabou. Então o Estado é diferente. Agora repare, o que está acontecendo no Brasil? No governo do Michel Temer, golpe, que o Lula agora está agarrado com todos os que produziram o golpe, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, etc, etc. É chocante. Eu não entendo essa falta de escrúpulo, sabe, do Lula, de ensinar para o povo que a vida, para o jovem, botar o jovem brasileiro defendendo um bando de golpistas salafrários que estão aí tudo de primeira linha e tal. Pois bem, o golpe aconteceu, porque a Dilma fazia um governo desastrado, mas não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Por isso nós votamos contra, lutamos contra. O Ceará foi o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra, embora o governo da Dilma fosse uma tragédia completa. Aliás, essa crise vem da lá, essa que está aí. Pois bem, quando o Michel Temer assume, começa o golpe e suas consequências. O que é o golpe? Política de preço da Petrobras, já comentei muitas vezes, passando a distribuir bilhões de lucros nas costas da dona de casa, que não dá mais conta de pagar o gás de cozinha. Os caminhoneiros que não pagam mais o conta de gás, chega a véspera da eleição, eles estão fazendo 1000 truques que depois vai nem cuspir para cima, vai cair na testa do povo brasileiro. Assim que passar a eleição, todos esses truques do Bolsonaro vão cair. E inventaram o teto de gasto. O que é o teto de gasto? Meteram na Constituição, portanto, só pode mudar com 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores, um teto de gasto que proíbe todos os gastos com saúde, educação, segurança, as coisas que interessam ao povo, por 20 anos de crescer. Um país que nasce 2.500.000 pessoas por ano, precisando de atenção materna e infantil, de creche, precisando de escola, precisando de preparação para o trabalho. Então você está por 20 anos proibido de expandir o gasto. Porém, o maior gasto de todos, juro para banco, está fora do teto. Aí que é o crime. Então não tem teto coisa nenhuma, é mentira. Eu disse isso na época. No 18, se você tiver dúvida sobre o assunto, entra no Google e vê os debates, eu falando, olha aí, o Haddad não deu um pio sobre isso. Pelo contrário, ficou ali e tal, o Alckmin defendeu o teto de gasto porque o PT quebrou o Brasil, não sei o que. Então hoje é o encarne amigo de infância do Lula. Poxa, sabe, se a gente não tiver um pouquinho de compostura, por que alguém vai respeitar a política, que já está tão desmoralizada? É disso que se trata. Portanto, o teto de gasto comigo será revogado e eu admito, absolutamente tranquilo, fazer uma espécie de teto de gastos com lei ordinária, ou seja, por ano, uma leizinha com maioria simples, só que entra todas as despesas, inclusive juro para dívida. Vamos ver se o banqueirado aceita, para ver se eles têm mesmo amor ao equilíbrio fiscal. Não tem nenhum amor. Isso aí sabe o que é? Engessando o orçamento do povo para deixar todo o dinheiro público entregue para eles. Transferência de renda para rico. Guerra, conflito distributivo, transferência de renda para rico. E o Lula já se comprometeu de manter a direção do Banco Central que está aí.
Significa o seguinte: juro como está aí, significa câmbio como está aí, significa colapso fiscal que está aí, porque 1,5% de aumento na Selic, eu já falei, hoje vou repetir, saca do Tesouro Nacional, o mesmo bolso que paga educação, saúde e segurança, que está todo mundo se queixando, 60 bilhões de reais por ano. Por ano. Última pergunta vai ser para o Lupe. Lupe. Da Alice Vieira, da Paraíba. Lupe, tá aí, o PDT está crescendo em todo o Brasil. As ideias do... Oi? Não, só Paraíba. As ideias do trabalhismo estão sendo cada vez mais conhecidas e debatidas. Isso se deve ao seu trabalho e de muita gente boa que te ajuda. Mas como chegar a cada vez mais ao povão? Levando o partido para a base popular. Começando a abrir o partido para novas gerações. Nosso grande desafio, e você tem ajudado muito com esses ciristas de norte a sul, que essa garotada entre para a política, participe, seja candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, a deputado, a governador, o que quiser. Nós somos o partido que precisamos ser tomado por uma nova geração, com a mente aberta, que ame profundamente a pátria brasileira. O Lupe está fazendo esse trabalho. É impressionante como o Lupe tem sido generoso em franquear as portas do partido a muita gente boa e gente nova. Na Paraíba, por exemplo, nós estamos nesse processo, que é a terra dela. A terra dela que está perguntando e tal. E essa Campina Grande, estamos mexendo em tudo. Em todo canto é impressionante como está sendo, sabe, arejado o partido, muita gente de qualidade debatendo. Nós temos candidato a governador no Rio Grande do Sul, Vieira da Cunha, temos candidato Carol no Amazonas, que é nova. A nossa senadora Leila. A Leila, candidata no Distrito Federal, nova. Roberto Cláudio do Ceará, novo. O Everton no Maranhão. Rodrigo de um cara jovem, Rodrigo Neves, um grande administrador no Rio de Janeiro. Estamos aí. Nós estamos indo. Vocês vão ver o que esse cara tem feito. Bota ele na tela aqui. O que esse cara tem feito, vocês vão ver a colheita daqui a pouco.